A manifestação sobre Lula, Donald Trump afirmou que não pensa no presidente brasileiro e o chamou de volátil. A declaração foi dada em uma entrevista depois que o líder americano foi questionado sobre vários perfis, diferentes perfis de chefes de governo internacionais. Nessa entrevista, Trump disse ainda que líderes que chegam ao comando de um país precisam ser inteligentes e duros. Eu vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo para analisar esse diagnóstico, né, de Donald Trump, dizendo que Lula é volátil. O que ele quis dizer? Que Lula não segue uma linha, uma hora é de um jeito, outra hora é de outro jeito. Fico imaginando as comparações que talvez ele tenha feito. Bom, mas o Lula disse uma coisa aqui comigo e no Brasil ele está dizendo outra. Será que é isso, Beraldo? Na verdade, as palavras de Donald Trump, elas foram duras no sentido de desprezo. Ele fez questão de dizer, né, tem uma expressão em inglês, né, I couldn't care less. Eu não podia, assim, eu não me importo nem um pouco. Ele é absolutamente insignificante para mim. É isso que ele quis dizer. E um líder mundial, um presidente de um país, falar isso sobre outro é, obviamente, uma posição para deixar claro que ele não está ali disposto a ouvir esse outro presidente ou a levar em consideração qualquer coisa que esse outro presidente tenha a dizer ou a pleitear. Agora, Donald Trump é uma figura também, né, muito volátil. Ele disse isso por algum motivo, que nós não sabemos exatamente qual é. Pode ser que, durante o encontro que tiveram na Casa Branca, que foi aquele encontro que o Donald Trump tocou o apito, e aí o Lula saiu correndo, pegou o aerolula, foi para Washington, entrou pela porta do fundo, ficou lá 2 horas ouvindo o que o Trump tinha que dizer, não teve nem entrevista coletiva, foi-se embora, dormiu na embaixada, foi lá, deu uma entrevista sozinho, coletiva, e não falou muita coisa relevante e voltou para o Brasil. Então, a gente vê que Trump, na hora que ele precisa, ele toca o apito dele e o presidente brasileiro vai lá ouvir e tomar as medidas que o Trump pede. Agora, pode ser que naquele momento o Lula tenha reafirmado a transparência, o equilíbrio entre os poderes, a justiça equilibrada que, na visão dele, acontece no Brasil. E agora houve essa condenação absolutamente fora de propósito de Eduardo Bolsonaro, que já ficou claro que incomodou o governo de Donald Trump. Então pode ser que a incoerência venha daí. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que se em algum momento, ou se Lula continuar presidente, ou se acontecer alguma coisa dessa natureza e Donald Trump precisar, ele vai falar alguma coisa qualquer para quebrar esse clima e o Lula vai correndo lá encontrar com ele de novo. E só termino lembrando que hoje ainda Donald Trump deu uma declaração que pegou muito mal em relação a Giorgia Meloni, a presidente da Itália, dizendo que ela teria implorado por uma foto com ele, que ele tem pena dela, enfim, foi um estresse diplomático também que está em curso aí entre Estados Unidos e Itália em razão dessa declaração de Donald Trump. Pois é, deixa eu passar para o Mota trazer também a reflexão dele. E, Mota, o nosso coordenador, editor-chefe Felipe Gustavo, resgatou aqui qual foi a manifestação do presidente brasileiro depois daquela conversa com o Donald Trump, ainda naquela época dos ventos favoráveis a essa relação. Ele disse o seguinte: não pintou química, pintou uma indústria petroquímica, enaltecendo a tal química entre os dois. Daí o Felipe Gustavo cantou aqui para mim: pegou fogo essa indústria no final das contas? Pois é. Eu acho que Trump tem mais com o que se preocupar, né? Provavelmente a sua maior preocupação agora é com as eleições americanas no final do ano, e a segunda maior preocupação deve ser as críticas que ele está recebendo por esse, abre aspas, acordo, fecha aspas, feito com o Irã. Uma coisa que está todo mundo tentando interpretar e entender,
Ele está sendo alvo de muita crítica. O Trump deve ter uma avaliação bem prática e objetiva sobre o governo do PT. Provavelmente Trump sabe que não ganha nada, nem elogiando e nem criticando o líder petista. Porque se ele fizer qualquer crítica, ele estará dando munição eleitoral ao PT. E isso deve ser o maior desejo do chefe petista, que deve ter trocado neste momento a petroquímica pela música. Ele deve estar cantando aquele antigo sucesso: pense em mim, chore por mim, liga para mim. Verdade, muito bom. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede, mas algumas emissoras ficarão agora com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela audiência e pela parceria. Continue com a gente. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, girando as análises sobre o que disse Donald Trump. Donald Trump concedeu uma entrevista a um veículo internacional e aí, em dado momento, quem fazia a entrevista, o jornalista, fez uma espécie de um ping-pong, né? Pediu uma avaliação do presidente Trump sobre alguns líderes. E aí, Trump acabou fazendo uma análise rápida sobre Lula, dizendo, bom, eu não penso nele, mas classificou Lula como volátil. Volátil é uma palavra muito utilizada no mercado financeiro, né, Bruno Musa? Mas no caso de Lula, a gente tem que classificar a avaliação, a classificação, a análise de Donald Trump. A volatilidade de Lula diz respeito exatamente ao quê? A volatilidade no mercado, como você falou, ela é uma constante para a gente aqui, mas no Brasil, mais especificamente ainda, né? Na política, então, essa volatilidade no mercado ela é medida, ela é um percentual medido baseado no desvio padrão. Na política é praticamente incomensurável tudo isso, ou seja, a política brasileira ela tem uma capacidade gigantesca dessa volatilidade. Mas o termo volátil, talvez a gente esteja, talvez nos apeguemos aqui a uma coisa menor. Afinal de contas, como o Beraldo comentou, Donald Trump é extremamente volátil também. Ele vai e volta e muda de opinião conforme vai mudando ali os fatos. E então, acho que o volátil eu não me apegaria, porque os dois são voláteis. Mas me pareceu realmente esse ponto, eu não penso nele, é até um convite que nós temos que fazer a nós mesmos, que eu acho que a gente já vem comentando aqui há um bom tempo nos nossos programas do dia a dia e comentários. Desde que o presidente Lula entrou no embate com o Donald Trump lá atrás, quando teve o evento no Rio de Janeiro, depois quando teve a COP, enfim, todo esse histórico que a gente já mencionou aqui, a gente vem falando que o Brasil, ele é, sob o ponto de vista da estratégia principal de comando de Donald Trump, do America First, ele é quase que insignificante. Ah, não, mas o Brasil é um importante exportador de commodity, ou tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Tudo isso é uma verdade. Mas, sob o ponto de vista de estratégia global como um todo, eu acho que tem pontos muito mais importantes que Donald Trump se preocupa. E ele vem mostrando isso com os fatos que ele vem atacando. Eu não estou fazendo juízo de valor aqui, mas, de fato, o Brasil, quando é analisado, sob o ponto de vista de representatividade no PIB mundial, nós somos insignificantes mesmo. Nós somos um país que teria tudo para dar certo e talvez por isso a gente não dá. A gente vê que grande parte dos países que têm tamanhas quantidades de recursos naturais tem uma tendência maior ao autoritarismo, porque isso cria, assim, um ambiente melhor para que autoritários tomem conta de todos esses recursos e os países se tornem autoritários e, consequentemente, mais pobres. E o Brasil é isso, um país que tem recurso, mas não sabe o que fazer com ele, portanto, em métricas de economia, renda per capita, PIB per capita, distribuição de renda, nós somos um país extremamente pobre e marginal no conceito global como um todo. Quando analisamos, portanto, o intercâmbio do Brasil com relação aos outros países sobre o seu PIB, repito, nós somos insignificantes. A produtividade, então, demais. O ranking de competitividade que eu mencionei hoje, nós somos o número 65 de 70 países analisados sobre o ranking internacional de competitividade. Nós somos medíocres. Então, quando o Lula resolve olhar e falar, eu não penso nele, quando o Trump fala, eu não penso nele, se referindo ao Lula, é uma verdade.
o Lula deve ocupar 0, alguma coisa das preocupações de Donald Trump que ele tem em suas mãos. É difícil nós analisarmos isso e olharmos para a nossa insignificância, mas eu acho que o único ponto e a única forma de nós realmente nos tornarmos um pouco significante ao longo do tempo é aceitarmos que hoje nós somos, de fato, insignificantes. De volta com a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Os nossos comentaristas analisam as falas de Donald Trump. Ele concedeu uma entrevista e aí o entrevistador fez perguntas sobre alguns líderes e perguntou sobre o presidente brasileiro. E aí o jornalista disse o seguinte: você não é fã de Lula, se não me engano. E aí o presidente americano disse: não se trata de ser fã ou não ser fã. Para ser sincero, eu não penso nele. Realmente não penso nele. Não poderia me importar menos. Mas agora, ele é um tipo diferente de pessoa, muito volátil. Eu o vi fazendo um discurso. Foi um discurso muito volátil. E tudo bem. Você, delegado Palumbo, Donald Trump, que em algum momento chegou a elogiar o presidente Lula, a tal química, em um encontro, em um evento. Depois parece que as coisas não caminharam como o presidente brasileiro queria, mas parece que para alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores ou da pré-campanha de Lula, é até melhor que as coisas não tenham caminhado bem, porque o embate com os Estados Unidos parece que ajuda Lula, né? Caneta, a mensagem que eu penso que o Trump quis passar quando ele respondeu essas perguntas é que ele é insignificante. Não fede e nem cheira. Essa é a mensagem que tem. E todas as vezes que o presidente Lula atacou Donald Trump, ele queria uma resposta. Porque o menor, quando ataca o maior, espera uma resposta. Porque aí ele cresce, principalmente no seu nicho político. É isso. Então, todas as vezes que o presidente da República fica atacando sem parar, com palavras, dizendo que aqui não é uma republiqueta, fazendo um discurso, mas na prática sendo outro, ele quer uma resposta, ele quer um embate, porque para ele é muito bom, ele vai crescer com isso. Nosso presidente acaba crescendo com esse embate. Agora, para o Trump, não. Para o Trump, eu não sinto nada, é insignificante, é volátil, não significa nada, nem penso nele. E deixa ele falando, na maioria das vezes, sozinho, quando ele é atacado pelo presidente Lula. Então a mensagem para mim ficou muito clara de que ele não dá importância, porque em matéria mundial, a gente não pode negar que os Estados Unidos é muito maior do que o Brasil como potência. E aí fica o nosso presidente aqui atacando uma mega potência. E é lógico que ele não vai responder, porque ele não vai dar essa luz para ter o presidente da República crescendo nas costas de quem ele está atacando. O maior, geralmente, não responde o menor. Você trata ali, no cantinho dele, com insignificância. Essa parece que foi a mensagem que deixou Donald Trump ao se referir aí ao Lula quando perguntado se é fã, se não é. Para mim, não fede nem cheira, é insignificante. E é assim que ele está tratando o Brasil, muito por culpa das coisas, né, do que se é falado aqui, dos ataques, muitas vezes, que é gratuito, que se é falado o tempo todo, com os discursos que não condizem com a realidade. Então, ele simplesmente desprezou, dizendo para quem quiser entender que não fede e nem cheira para ele. Pois é, deixa eu só abordar um aspecto com o Cristiano Beraldo. A gente precisa avaliar também como será a dinâmica dessa relação, ou pelo menos as manifestações de Lula em relação aos Estados Unidos, conforme se aproxima o processo eleitoral, ou já no processo eleitoral, porque Lula foi muito, pelo menos citado, por conta de uma fala em que ele disse o seguinte: não se metam no processo eleitoral do Brasil. Não mencionou Donald Trump, mas querendo dizer, os Estados Unidos não podem alterar, mexer ou, de alguma maneira, contribuir com A, B ou C no processo eleitoral brasileiro. A gente já percebe que ele adota uma retórica, e isso dá o tom do que virá pela frente. Os Estados Unidos, ou pelo menos Donald Trump, se preocupam com isso, ou também, assim como disse o delegado Palumbo, não fede nem cheira para ele, Beraldo? A chance dos Estados Unidos se meter, interferir, manipular, mandar dinheiro, operar junto com as redes sociais para
ter algum tipo de influência na eleição brasileira é zero. Isso não está no escopo do presidente Donald Trump, porque o Brasil se colocou na posição de ser desimportante. É isso que aconteceu com essa política internacional do atual governo. O Lula conseguiu pegar 4 anos e trabalhar exclusivamente, do ponto de vista internacional, pelos interesses do seu amigo. Então, o seu amigo foi o privilegiado. E do ponto de vista de Donald Trump, houve algum ponto, aí sim, que era de interesse dos Estados Unidos, que levou Donald Trump, através do secretário de Tesouro, suspender os efeitos da Lei Magnitsky em autoridades brasileiras. E isso foi articulado por pessoas intimamente ligadas, ou são pessoas do mercado intimamente ligadas ao presidente Lula. É preciso saber até onde vai o interesse de Donald Trump no tema que o levou a suspender os efeitos da Lei Magnitsky. Por quê? Com essa condenação de Eduardo Bolsonaro, com as manifestações da justiça italiana, da justiça espanhola, contra decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e a forma com que os julgamentos estão sendo realizados, onde a vítima também atua como julgadora. Isso tudo vai criando um ambiente para que as sanções da Lei Magnitsky voltem a ser aplicadas. Então, a situação de agora até as eleições brasileiras me parecem que serão bastante mais frias e institucionais do que foram no momento em que os Estados Unidos tinham algum interesse. Nos Estados Unidos houve o negócio das terras raras, isso era algo realmente muito estratégico para os Estados Unidos. O governo Lula entregou de bandeja, não conseguiu nem evitar as novas tarifas, entregou tudo, saiu sem nada, ainda saiu com a tarifa na cabeça. Então, me parece que os Estados Unidos agora vai tratar as coisas de forma bastante mais pragmáticas em razão dessa incompetência diplomática geopolítica do presidente da República Brasileira.